Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca proclamará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 ao 35. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez temos esse bonito evangelho, esse diálogo de Jesus com os discípulos, onde a gente sempre afirma que Jesus está ali fazendo uma pesquisa com os discípulos para perceber então o que é que os discípulos e que o povo está compreendendo da sua missão. Vejam, um primeiro aspecto geral, nós podemos ler assim: Jesus, nós sabemos, ele desempenha a sua missão com perfeição, em obras e palavras. O próprio Evangelho fala disso, depois dos Atos dos Apóstolos. No entanto, mesmo assim, muitas pessoas não compreendem, não entendem o sentido profundo, correto e concreto da sua missão e da sua pessoa. Então, isso também nos leva a analisar a situação atual nossa, da igreja, do Evangelho sendo anunciado. Muitas vezes o anúncio é feito de forma correta, de forma competente até mesmo. Mas nem sempre os ouvidos estão atentos e preparados para ouvir aquela realidade, aquela verdade. Mas vamos pegar esse evangelho e analisar alguns tópicos, algumas partes. Veja bem, em primeiro lugar, Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? E as respostas vêm equivocadas, vem muita coisa longe de ser aquilo que era para ser, né? Então nós percebemos ali que a nossa razão nem sempre ela complementa, ela alcança tudo aquilo que Deus quer de nós. Para responder quem é Jesus, nós precisamos de fé, né? E precisa acreditar, precisa acolher. Depois Jesus faz uma pergunta a Pedro. É como se ele estivesse fazendo, primeiro ele faz a pergunta ao povo, generalizado, depois ele pergunta a nós. Nós sempre somos convidados a responder quem é Jesus. O cristão precisa saber, e não é só uma resposta teológica, não é só uma resposta teórica, é uma resposta da nossa essência, da profundeza da nossa alma. Quem é Jesus para nós? Qual é a nossa intimidade com Ele? Nós precisamos, na realidade, entrar na experiência. Esse já é um terceiro ponto. Durante toda a história, a igreja e muitas pessoas da humanidade fizeram essa experiência concreta da pessoa de Jesus. Então, crer e saber, como Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que deveria de vir. Ele não responde somente da boca para fora, ele responde porque ele crê, porque ele faz experiência, porque ele caminha com Jesus, porque ele é discípulo, faz a caminhada. Nós também precisamos desse aspecto na nossa vida, fazer a caminhada, fazer a experiência para ter a nossa resposta. Não que seja preciso dar publicamente aos outros, mas que a nós mesmos contemple a nossa história, os nossos anseios, a nossa esperança. Interessante que em seguida que Pedro dá essa resposta correta, Jesus fala: olha, não fale nada para ninguém,
né? Proíbe. Por quê? Porque ele não quer ser o Jesus do show, o Jesus do espetáculo, o Jesus somente da cura, do milagre, da manifestação grandiosa. Ele quer ser o Jesus verdadeiro. E aí em seguida vem o outro passo, que ele fala, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado por muitos, né? Então ele vem dizer para nós também, olha, fazer a experiência de Jesus, seguir Jesus, caminhar com Jesus, não é só coisa fácil, não é só uma beleza, não é tudo mil maravilhas, não, é preciso renúncia. Depois Jesus vai encerrar, né, dizendo, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Jesus está à frente, ele se coloca, se oferece para ser o caminho, a verdade e a vida para nós. Mas nós não podemos achar que seguindo Jesus, isso é hipocrisia nossa, né? Os prosélitos faziam assim, os fariseus faziam assim, achavam que obedeciam algumas normas, faziam algumas coisas exteriores, eles tinham o direito de ter uma vida boa, de ser livres de toda a dificuldade, de todo o sofrimento, e tinham direito ao céu. Nós não, nós sabemos que nós precisamos renunciar a muitas coisas, renunciar muitas vezes à nossa própria vontade para seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Messias verdadeiro, esse é o Cristo vivo, esse é o Cristo Salvador, que nós devemos e precisamos seguir todos os dias. Um dia abençoado para você, que Deus esteja contigo, que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça, te conduza.